Este ponto Os Cavaleiros do Neoateísmo foram um grupo de 4 intelectuais proeminentes do movimento conhecido como Novo Ateísmo, que defendia o ateísmo da forma mais militante. O grupo era composto por Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens. Bem, a imprensa se referiu a eles como os 4 cavaleiros do não-apocalipse, em alusão aos cavaleiros do apocalipse bíblico. Seus livros alcançaram grande sucesso entre pessoas não cristãs e influenciaram milhões a repensar a existência de Deus e os males que poderia trazer a religião. Alguns deles já faleceram e praticamente todas as suas obras foram refutadas por teólogos e cristãos com doutorados, além de cientistas evangélicos. Atualmente, há novos cavaleiros do ceticismo bíblico, entre os quais alguns buscam desacreditar a Bíblia, como Dennis Alexander, professor associado da Divisão de Medicina Laboratorial e Genômica da Universidade de Washington, em Missouri, aqui nos Estados Unidos. Ele é um defensor fervoroso da evolução darwinista e um crítico severo do criacionismo da Terra Jovem, ou, como dizem os estudiosos, do criacionismo bíblico. Embora ele seja um cristão evangélico declarado, seus livros sobre ciência e fé, eles, de certa forma, ridicularizam a posição daqueles que pensam diferente e reinterpretam a teologia bíblica à luz da evolução teísta. Bem, Alexander considera que a humanidade não pode descender de um único casal, Adão e Eva. Isso leva a negar a verdade bíblica do pecado original, que o coloca fora do campo evangélico, mas ele é evangélico, ok? Então ele afirma o seguinte: a ideia de um único casal que de alguma forma transmitiu seu pecado por herança a toda a humanidade não se sustenta. Alexander pensa em termos de uma população fundadora de cerca de 10 mil indivíduos, dos quais Deus se revelou a eles por sua vez e rejeitaram a sua revelação. Alexander reconhece que Agostinho e todos os pais da igreja, dentre os pais da igreja, ele é o mais sucinto, da descrição da doutrina do pecado original. No entanto, ele acredita que a teologia de Agostinho precisa ser ajustada para se tornar consistente tanto com as escrituras quanto com a ciência. Alexander sugere a correção de um dos teólogos mais brilhantes do passado e, por extensão, 1.700 anos da doutrina da igreja, à luz dos pressupostos evolucionistas. A arrogância de Alexander é surpreendente. Além disso, ele considera que a esmagadora evidência genética de uma população significativa já existente na época de Caim e Abel subverte a interpretação de Agostinho sobre este ponto do pecado original. A citação de Alexander de Romanos 5:12 é particularmente espúria, pois descreve a morte como resultado do pecado de Adão como meramente espiritual. Não é uma morte real e física. Ela não pode ser separada do pecado que representa a morte espiritual. A tentativa de Alexander de separar ambos praticamente soa vazia. O apóstolo Paulo é basicamente claro neste ponto. A morte física se espalhou para todas as pessoas através do pecado, o que significa morte espiritual. Pecado e morte, na verdade, são um pacote completo. Bem, senhores e senhoras, se fôssemos listar o número de teólogos e cientistas cristãos, que se dizem cristãos, que estão negando a Bíblia sobre o que ela diz sobre Adão e Eva e sobre o pecado original, a lista seria enorme. E nesta esteira só vai aumentar, porque nós estamos no final dos tempos, e dentre eles, já nesta série, eu citei William Lane Craig, é um dos que aderem a esse tipo de heresia, ok? A Bíblia alerta que no final dos tempos
virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Nesta série, o retorno do pelagianismo no século XXI, no vídeo número 2, nós comentamos sobre os erros e do pelagianismo de William Lane. Ok? Embora essas pessoas sejam filósofos e cientistas e possuam seus PhDs, são doutores nas suas áreas, este versículo profético que está lá em 2 Timóteo se cumpre na vida deles. E no campo teológico, quem são os cavaleiros do pelagianismo que negam o pecado original e outras doutrinas bíblicas? Quem são eles? Aqui na América, e as folhas caem todas das árvores e caem no chão. Assim é a natureza. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Lopes, você está no canal Resistência Apologética. Diz a inerrante palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Olha só o que diz a palavra profética. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ok? Então, aqui uma advertência bíblica sobre que o engano tomaria proporções enormes, né? Essas pessoas, elas, além de seguir indo de mal a pior, eles enganam e vão sendo enganados pelos seus próprios corações. Nesta série, senhores e senhoras, estamos tratando sobre os novos pelagianos no século XXI, ok? E no dia de hoje estaremos falando sobre Kenny Wilson. Quem foi Kenny Wilson? Ou quem é Kenny Wilson? Ele é professor de um seminário teológico, Grain School, professor de teologia sistemática, para piorar a situação, né? E professor de história da igreja, né? Ou seja, coitado dos seus alunos, né? Porque o que nós vamos ver hoje é somente uma pitadinha de que grandes danos esse homem tem trazido para o meio cristão aqui nos Estados Unidos e também agora no Brasil, né? Evidentemente. Ele é doutor de teologia na Universidade de Oxford, onde tem uma tese sobre Agostinho. Talvez ele seja provisionista, né? Porque ele é enaltecido pelos provisionistas, que seriam um pelagianismo moderno. Ele é respeitado então por esses pastores, né, desse movimento. Ele tem sido refutado por teólogos reformados como James White, William Bigington, né? E eu fiz uma pergunta para o site GPT. Eu perguntei sobre ele, né? Ele disse que entre os teólogos provisionistas e arminianos, o Wilson, né, Kenny Wilson, é visto como um pesquisador relevante e provocador. Ou seja, ele tem um certo respeito entre os arminianos, né, e os provisionistas. Vamos lá, senhores. Eu solicito inicialmente que vocês visitem neste canal a playlist sobre o retorno do pelagianismo no século XXI, que você vai ter ali todos os personagens que são travestidos, né, de pastores, grandes teólogos e influenciadores, mas que na verdade são falsos mestres, tá? São falsos mestres, eles são enganadores, irão de mal a pior e enganando e sendo enganados, tá? Ali vocês vão ver ali um número expressivo dessas pessoas, quem são aí no século XXI. Existe também um movimento, né, um movimento chamado presentismo, que é um movimento ainda não muito conhecido no Brasil, que foi apresentado ao senhor Nathan Rufino por um pastor. O presentismo, ele é um movimento que procura dar valor somente ao presente, por isso que chama presentismo, ignorando o passado e o futuro. Embora seja um movimento recente no mundo acadêmico e destituído muitas vezes
de verdades bíblicas, por realizarem um revisionismo inexistente, alguns, sem saber, já aderiram a esse modismo, ok? Os críticos, eles argumentam que as interpretações históricas de Kenny Wilson, né, um sinergista anti-agostiniano, muitas vezes não correspondem aos fatos, além de deturpar os ensinos dos cristãos primitivos. Como se torna frustrante é ver que Kenny Wilson, né, é aceito por muitos apologistas no Brasil, né, e infelizmente até aqui nos Estados Unidos. Ele conta uma história distorcida da igreja. Kenny Wilson não faz ideia do que está falando, como certas doutrinas se desenvolveram, e ele basicamente, senhores e senhoras, é uma piada, né? Mas nenhuma pessoa séria que estudou a história da igreja pode levar Kenny Wilson a sério, principalmente o seu livro Calvinismo Agostiniano. Kenny Wilson é um pelagiano, assim como Lyndon Flowers, né? Pois ambos negam o pecado original, né? Apenas para a gente citar esses dois exemplos desses personagens aí. Bem, esse Kenny Wilson, ele está passando vergonha tanto no débito quanto no crédito, né? No seu livro ele tenta fazer o mesmo que Ali Bonner, né? Promover um revisionismo da história da igreja. É um verdadeiro presentismo, né? Um presentismo, um cavalo de Troia para a igreja cristã, desta vez voltado a Agostinho de Hipona. Wilson demonstra não compreender como certas doutrinas se desenvolveram e se torna suas conclusões pouco confiáveis. Se tratar das afirmações de Kenny Wilson, por exemplo, quando ele sustenta a ideia de que Agostinho teria introduzido o paganismo na igreja cristã, assim como o maniqueísmo e outros tipos de gnosticismos, fica evidente que ele mente, mas mente descaradamente. Basta recorrer às fontes primárias, como, por exemplo, de uma pessoa que andou com o próprio Agostinho, Posídio, por exemplo, ok? Que andou com Agostinho. Veja o que ele diz no seu livro. Contra os pelagianos também, novos e astutos hereges, controversistas de nosso tempo, que escreviam com arte sutil e nociva, falando onde podiam publicamente nas casas. Agostinho, durante 10 anos, elaborou, escreveu, editou numerosos livros e com muita frequência falou na igreja ao povo contra o mesmo erro, ou seja, o erro dos pelagianos. Agostinho, A Vida de Santo Agostinho, página 58. Em outro momento vemos, Deus lhe concedeu o dom de, ainda nesta vida, fluir do resultado de seus labores, primeiro na igreja de Hipona, que ele governava com perfeita paz e unidade, depois em outras partes da África. Via crescer e multiplicar-se a igreja do Senhor por seus trabalhos e de outros bispos e presbíteros que ele instruíra. Alegrava-se porque em grande número maniqueus, donatistas, pelagianos e pagãos haviam desaparecido, associando-se à igreja de Deus. Ou seja, ao contrário do que Natan Rufino, Flávio Martinez, Kenny Wilson e tantos outros, né, inclusive os provisionistas dizem, na verdade, foi justamente o contrário. Agostinho varreu do norte da África estas heresias. As alegações de Gonzales, que é inclusive um historiador, que segundo o presidente do CACP, Flávio Martinez, diz ser um maior historiador da igreja cristã, né? Mas ele não aceita o que está escrito nesse livro. Primeiro, porque provavelmente ele não conhece o livro, e segundo, que talvez ele não queira que os seus escritos conheçam o que ele diz aqui, Justo Gonzales, sobre Agostinho. Entre as várias controvérsias em que Agostinho se envolveu, foi contra o maniqueísmo que ele obteve maior êxito. Olha só, justamente ao contrário, ele não era maniqueu, ele combateu o maniqueísmo. Embora a disputa mais lembrada e a que a mais influenciou a teologia posterior tenha sido uma controvérsia com o pelagianismo. O maniqueísmo se apresentava como um sistema altamente racional que afirmava ser capaz de explicar todos os mistérios e contradições do universo e da vida. Por isso, refutá-lo, por meio de argumentos intelectuais, produziu resultados significativos. Há relatos frequentes de debate entre Agostinho e professores maniqueus, nos quais Agostinho foi sem dúvida o vencedor. E, eventualmente, em grande parte, graças aos esforços e aos escritos de Agostinho, o maniqueísmo desapareceu do norte
da África, quando séculos depois tendências dualistas ou maniqueístas semelhantes ressurgiram, como entre os bogomilos e os albingenses na Idade Média, ou entre outros que hoje seguem especulações parecidas dos antigos gnósticos, o pensamento e os escritos de Agostinho continuaram a fornecer abundante material para refutar tais doutrinas. Bem, senhores, esse testemunho de Justo González, considerado um dos maiores historiadores do cristianismo, refuta completamente as alegações de Kenny Wilson, Nathan Rufino, Flávio Martinez e de todos aqueles, sejam provisionistas, heréticos, pelagianos, qual linha sinergista eles querem seguir. Na verdade, todos eles são refutados pela história da Igreja. O que tudo indica, a obra de Justo González não tem qualquer valor para Kenny Wilson, Flávio Martinez, Nathan Rufino e tantos outros. Mesmo havendo excelentes obras em português sobre Agostinho, eles persistem em seu erro diante de seus seguidores, pois jamais admitirão que estão equivocados e estão fazendo fake news históricos, agindo de uma forma ideológica, onde prevalece o arminianismo de qualquer forma, não importa a mentira ou a verdade, não importa que caminho que eu tenha que seguir para defender o sinergismo. Eles negam fatos comprováveis e recorrem a ataques pessoais. Existam respostas a Kenny Wilson e de seus críticos, Suas argumentações estão no mesmo nível de David Allen, um provisionista que igualmente distorce as declarações dos pastores reformados dos séculos passados. Eu tenho uma série aqui neste canal sobre David Allen e as suas distorções, que você pode ver aí na foto, e você pode ver realmente as distorções desses homens. Entre as heresias de Kenny Wilson, o que tem encontrado seguidores no Brasil, como Nathan Rufino, Flávio Martinez e tantos outros, a grande verdade é que não passa de mais um dos cavaleiros do pelagianismo em nossos dias, cavalgando sobre o estandarte do erro, eco moderno das antigas heresias, que Agostinho já havia derrotado séculos atrás. Somente o pastor James Wright, aqui nos Estados Unidos, que tem um canal de YouTube, e na sua playlist tem 27 vídeos refutando Kenny Wilson. Vou apresentar para vocês também um resumo que mudou a parte essencial do pensamento de Agostinho. Donatismo. Ensinamento de Agostinho: a graça é objetiva e independente do ministro. Resultado: salvaguarda da Igreja e dos sacramentos. Maniqueísmo. O ensinamento de Agostinho: o mal é a ausência do bem, não um poder autônomo, como ensinava o maniqueísmo, ao contrário do que dizem que ele defendia o maniqueísmo. O resultado de Agostinho foi a defesa da bondade absoluta de Deus. Já no pelagianismo, o ensinamento de Agostinho era que a salvação é pela graça eficaz, não pelo mérito humano. O resultado foi o fundamento da soteriologia cristã ortodoxa. No livro de Kenny Wilson, Heresia da Sociedade Evangélica da Graça, torne-se um cristão sem fé em Jesus como Deus e Salvador, observamos que ele é de fato um pelagiano, pois suas ideias são claramente expressas nesta obra. Embora ele praticamente tenha tido boas intenções ao escrever esta obra, já que seu propósito era refutar uma associação cristã, entre aspas, chamada Sociedade Evangélica da Graça, na qual expõe os perigos da chamada graça livre. Suas conclusões revelam um pensamento nitidamente alinhado ao pelagianismo. Somente para citar alguns erros graves de Kenny Wilson, observe que Wilson argumenta que a fé acompanhada de obras constitui uma mensagem salvadora, baseando-se em preceitos históricos de 100 depois de Cristo a 530. Ele diz também, segue Kenny Wilson dizendo o seguinte: a explicação de Wilson sobre a certeza da fé salvadora é insuficiente, pois não aborda adequadamente Hebreus capítulo 11, versículo 1
nem as interpretações dos reformadores sobre o tema. Kenny Wilson afirma que a evidência histórica de que os primeiros cristãos acreditavam e ensinavam somente a fé para a justificação sem qualquer obra é inexistente. Bem, no entanto, é evidente que o apóstolo Paulo ensinou exatamente essa doutrina ao escrever a Epístola aos Romanos no ano 57 ou 58 depois de Cristo. Se você ler Romanos capítulo 1 ao 5, você verá isto. Paulo e os demais apóstolos não seriam, por acaso, os verdadeiros cristãos primitivos? A própria Bíblia declara: os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, conforme Atos capítulo 11, versículo 26. Nós vemos também Kenny Wilson prestigiado por muitos teólogos da América e também agora no Brasil, por figuras como Nathan Rufino. Ele nega um dos pontos centrais da fé cristã, a salvação somente pela fé e não pelas obras. Mas vamos fazer uma breve ponte histórica sobre a questão do pelagianismo. O pelagianismo praticamente ele surge no século V por aquele bispo, aquele ministro britânico, Pelágio, um monge britânico que negava a corrupção total da natureza humana após a queda e afirmava que o homem possuía plena capacidade moral e espiritual para obedecer a Deus sem a necessidade de uma graça regeneradora. Para Pelágio, o pecado de Adão afetou apenas ele próprio e não toda a humanidade. Essa visão foi condenada pelos concílios da Igreja, que reafirmaram a doutrina bíblica da depravação total e da graça soberana como indispensáveis para a salvação. Séculos depois, Kenny Wilson revive os mesmos fundamentos com uma nova linguagem, uma abordagem acadêmica. Ele sustenta que Agostinho teria introduzido o determinismo teológico no cristianismo e que os pais da igreja primitiva defendiam uma visão libertária do livre-arbítrio. Assim como Pelágio, Kenny Wilson rejeita a depravação total e a eleição incondicional, atribuindo à vontade humana um papel decisivo na salvação. A diferença é que, enquanto Pelágio expressava suas ideias em termos morais e estéticos, Wilson apresenta o mesmo erro com uma roupagem histórica e terminologia erudita, tentando legitimar a sua posição com base em interpretações seletivas dos escritos patrísticos. O resultado é sempre o mesmo: a exaltação da autonomia humana em detrimento da graça de Deus. Por isso, Kenny Wilson pode ser considerado o principal representante do pelagianismo pós-moderno. No pelagianismo pós-moderno, nós vemos uma tentativa de reviver essas antigas heresias sobre a aparência de academicismo, de pesquisa teológica. E essa tendência tem influenciado setores do evangelicalismo contemporâneo, enfraquecido a doutrina da soberania divina e conduzido muitos a uma fé centrada no homem e não em Deus. Mas como podemos saber que Kenny Wilson é um pelagianismo moderno, por exemplo? Bem, observando tanto as suas negações doutrinárias quanto as suas afirmações positivas, que reproduzem uma nova roupagem às ideias centrais do senhor Pelágio. Bem, eu vou colocar aqui uma evidência para vocês verem. Ele nega, por exemplo, a depravação total do homem. Wilson afirma que o ser humano, mesmo após a queda, mantém plena capacidade de escolher o bem espiritual. Isso exatamente era o que o Pelágio ensinava, que o homem pode obedecer a Deus e escolher a salvação sem precisar de uma regeneração interior. Wilson, senhores, rejeita a eleição incondicional. Para ele, Deus não escolhe o salvo soberanamente, mas reage à fé previsível do homem. Isso coloca a decisão final da salvação nas mãos da criatura e não do Criador. Segundo ponto, ele recusa a graça eficaz ou irresistível. Wilson entende que a graça apenas como uma ajuda, uma influência externa e não como o poder de Deus que transforma o coração e concede fé. Essa é outra marca essencial do pelagianismo.
transformar a graça em mero auxílio moral. Terceiro ponto, ele defende um livre-arbítrio autônomo. Ele defende o livre-arbítrio libertário, ok? Bem, o único ser que tem livre-arbítrio, senhores, é Deus, que não é influenciado por ninguém, a não ser por Ele mesmo. Mas o homem é sempre influenciado ou pelo seu coração ou por coisas externas. Ele tem liberdade, mas não livre-arbítrio. Quarto ponto, ele apresenta, Ken Wilson, a salvação como cooperação entre Deus e o homem. Em sua estrutura teológica, Deus faz sua parte oferecendo graça e o homem faz a sua aceitando ou recusando. Esta cooperação é a negação direta da salvação pela graça soberana e eficaz. No final do vídeo, uma foto de um comparativo entre as doutrinas de Pelágio e as de Ken Wilson no século XXI, para você ver que realmente ele é um pelagiano, ok? Em resumo, senhores e senhoras, Ken Wilson é chamado de um pelagianismo moderno porque, embora sua linguagem seja acadêmica e historiográfica, a sua teologia mantém o mesmo núcleo do pelagianismo condenado pela Igreja há séculos. Negação do pecado original em seu alcance total, a exaltação do livre-arbítrio, a substituição da graça pela capacidade humana. Essas pessoas têm sido refutadas aqui nos Estados Unidos grandemente. Livros como esse, por exemplo, desculpe que no último vídeo estava espelhado a imagem, não dava para você ler o livro, né? Mas livros como esse de Theodore Zacharias, entendeu? Ele refuta essas argumentações, ok? Nós temos muitos livros aqui nos Estados Unidos que refutam também, né? Além das ideias de William Lane, né? E de tantos outros aí que querem procurar um evoluteísmo, né? Como ele é criticado, William Lane Craig, de uma maneira teológica, bíblica, entendeu? E exegética aqui nos Estados Unidos. Lamentavelmente, no Brasil as coisas chegam atrasadas. E sendo assim, os teólogos hoje que defendem Ken Wilson e todas essas doutrinas comentadas neste vídeo é porque elas estão totalmente desatualizadas da teologia, da verdade bíblica e das doutrinas que Deus estabeleceu como sua verdade. Fiquem na paz, no próximo vídeo estaremos comentando possivelmente mais sobre essa questão. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Um ótimo dia a todos.